Fala, gente boa! Arthur Ferreira da Costa. Repetindo, Arthur Ferreira da Costa. Repetindo, Arthur Ferreira da Costa. Bom, antes que vocês achem, tá, que este pobre, esquecido e anônimo youtuber virou um papagaio ou teve a sua respectiva sanidade mental totalmente estragada, ou você teve, ou você aí do outro lado teve a mesma reação que alguém teria ao tentar inutilmente entender alguma entrevista com Caetano Veloso, em que o dito cujo comenta a respeito da repimboca da parafuseta, tá? Eu já chegarei lá, já explicarei quem é este indivíduo, tá? Mas primeiramente, tá? Eu mostrarei uma foto dele, do misterioso e enigmático Arthur Ferreira da Costa, tá? Que era esse rapaz aqui, ó. Não sei se está sendo legal, né, a visualização da foto dele, tá? Mas, enfim, é esse rapaz aí que eu estou tentando mostrar a vocês, tá? Bom, mas por que tão confuso, né? Quanto alguém tentando entender uma entrevista, né, com Caetano Veloso, tá? Vocês ainda estão perguntando, mas afinal de contas, quem foi esse cara, tá? Bom, o Arthur Ferreira da Costa, tá? Ele era natural, e por sinal, ele era conterrâneo do Caetano Veloso. Para quem não sabe, o Caetano Veloso, tá? Ele é natural de uma cidade que não muito distante de Salvador, chamada Santo Amaro da Purificação. Inclusive, eu tenho uma foto aqui dessa cidade, né, de um hospital dessa cidade, né, que é a Santa Casa de Misericórdia de Santo Amaro da Purificação, tá? Uma das construções mais antigas da cidade, tá? Tem uma outra foto legal até que eu gostaria de mostrar a vocês, né? Só que aqui o celular aqui já está meio capenga, já não está muito legal. Ah, sim. Bom, essa cidade, como eu estava dizendo, essa cidade de Santo Amaro da Purificação, ela está localizada a uma distância bem pequena de Salvador. Ela está a 73 quilômetros de Salvador, tá? E acredita-se, tá, que o povoado que acabou dando origem a essa cidade, tenha surgido por volta de 1557. Então é uma cidade antiquíssima, antiga mesmo, né? E essa cidade de Santo Amaro da Purificação, ela teve um certo período de prosperidade no século XIX, né? E durante um bom tempo havia uma ligação, um serviço de navegação fluvial que ligava Santo Amaro a Salvador, né? Então essas pequenas embarcações a vapor, elas passavam pelo rio Subaé, que é o principal rio dessa cidade, de Santo Amaro, que hoje é um rio totalmente poluído, né? Infelizmente. E é uma cidade que atualmente a principal fonte de receita dessa cidade, uma das principais fontes de receita, é o beneficiamento do minério de chumbo, né? Inclusive é uma cidade muito poluída em função dessa atividade mineradora, né? E essa cidade de Santo Amaro da Purificação, uma outra grande fonte de receita dela, atualmente, é o comércio. Inclusive, há uma feira, né, em Santo Amaro, onde são vendidos não só produtos locais, mas produtos da região do Recôncavo, da região do Recôncavo baiano, né? E é uma feira bastante antiga até. Aqui tem a foto que eu iria mostrar a vocês, é da principal praça, né? De Santo Amaro da Purificação. Inclusive é um chafariz aqui, né? Então é uma cidade, como eu disse ainda há pouco, uma cidade muito antiga, uma cidade histórica, né? Uma história bem interessante. E embora cerca de 77% da população de Santo Amaro da Purificação se declare católica, há um número mais do que expressivo de praticantes do candomblé, dessa cidade de Santo Amaro da Purificação. E atualmente a população de Santo Amaro da Purificação é em torno dos 60 mil habitantes. Santo Amaro, a título de comparação, Santo Amaro da Purificação é uma cidade um pouco maior do que Içara. Para quem não sabe, Içara é uma cidade que é vizinha de Criciúma, lá no sul, obviamente, né?
E a rede de supermercados Giasse tem a sua sede justamente em Içara. Içara, a população de Içara é de 59.035 habitantes, então ela é um pouco menor. O Santo Amaro da Purificação tem um tamanho que regula mais ou menos o de Içara, né? Bom, mas vou falando o que interessa, né? E continua aquela velha pergunta, mas afinal de contas, quem foi o Arthur Ferreira da Costa? Bom, como eu já adiantei, ele era natural dessa cidade, de Santo Amaro da Purificação, né? Bom, ele se radicou em Joinville, ele se formou em Direito, né? Pela Faculdade de Direito de Salvador em 1908. Embora ele a formação acadêmica, né, a formação dele tivesse ocorrido lá, ainda lá na Bahia, em Salvador, né, ele começou a exercer a advocacia, né, ele se tornou promotor público da comarca de Joinville, ele exerceu esse cargo de promotor público da comarca de Joinville de 1910 até 1913. E ele se radicou em Joinville em 1909. Bom, o Arthur Ferreira da Costa, além de ser advogado e promotor público, ele também era jornalista. Ele foi redator-chefe do jornal Comércio de Joinville, Comércio com 2 M's e sem acento no E, de 1909 até 1918, tá? E além de ter sido advogado, promotor público e jornalista, o Arthur Ferreira da Costa, ele também era empresário. Ele era um dos acionistas, um dos donos, né, do Moinho Joinville, que eu nem preciso dizer onde é, né? E além de ser um dos proprietários do Moinho Joinville, o Arthur Ferreira da Costa, ele também era um proprietário de um moinho de arroz em São Francisco. Então ele era uma figura. Sim, eu já ia me esquecendo. O Arthur Ferreira da Costa, ele foi deputado estadual por 6 mandatos, de 1913 até 1930, né? E o principal, algo que praticamente ninguém sabe, o Arthur Ferreira da Costa foi prefeito de Joinville, né? Chega até a ser algo até bem inusitado, um baiano prefeito de Joinville, né? Chega a ser algo até, eu diria que quase tão inusitado quanto aquele certo ex-prefeito de Joinville, né? Aquele octogenário senhor, né? Que foi prefeito de Joinville até 2020, né? Seria algo tão bizarro, eu diria, né? Um baiano prefeito de Joinville seria algo tão bizarro quanto, por exemplo, esse senhor que eu estou citando, não só sorrindo, como contando piadas, né? Mas Joinville já teve um prefeito baiano, tá? Além do Abdon Batista, né, que foi 2 vezes prefeito entre 1892 e 1893 e de 1915 até 1921, houve ainda um segundo baiano, né, que foi prefeito de Joinville, que obviamente foi o nosso glorioso amigo Arthur, né? O Arthurzão, o Arthur Ferreira da Costa, tá? Mas então ele deveria ser uma figura bastante popular, né? Um cara que era votogênico, né? Um cara muito bom de votos. Aí é que entra a parte curiosa da história, tá? Bom, pela legislação da época, tá? O prefeito, havia eleição apenas para prefeito. Na época ainda não se tinha esse nome de prefeito. Os prefeitos, eles eram conhecidos como superintendentes municipais, tá? Bom, prefeito eleito, ok. Mas no caso de ausência do prefeito, quem que assumiria o cargo? Bom, pela legislação da época, o prefeito ele poderia indicar 2 substitutos. Esses substitutos, eles não precisariam exatamente ser vereadores ou exercer algum cargo público, tá? Eles eram indicados, escolhidos pelo prefeito. No caso, o Abdon Batista, nessa segunda passagem dele como prefeito de Joinville de 1915 até 1921, como eu citei ainda há pouco, tá? O primeiro substituto, o primeiro, digamos, vice-prefeito, tá? Era justamente o Arthur Ferreira da Costa. Só havia um pequeno detalhe, né? Uma informação que eu já estava me esquecendo.
O Arthur, o nosso amigo Arthurzão, né, o Arthur Ferreira da Costa, ele era casado com uma das filhas do Abdon, que era a Tereza Maria. Eles se casaram em 1910. Então, fica aquela pergunta, por que será que o Abdon Batista escolheu ele para ser o seu primeiro substituto, né? Por que será, tá? Ó dúvida cruel, tá? Mas aí agora, né, já que eu expliquei bem resumidamente quem foi o Arthur Ferreira da Costa, né, o popular Arthurzão Baiano, né, ou simplesmente o Baiano, né, afinal de contas, o que ele fez com o prefeito de Joinville? Quais foram as suas realizações? Bom, esse é um assunto para o vídeo seguinte, então aguarde e até lá. Um abraço.